Aqui no Brasil, um dos grandes fenômenos que a gente está vivendo é dos debates que envolvem política e fé, certo? Nós temos um presidente, Jair Messias Bolsonaro, cujo nome do meio é Messias, e que é, por um lado, muito louvado dentro de certos círculos religiosos, como sendo um presidente cristão, de fato, como representante de Deus, quase, para algumas pessoas. Na campanha do Bolsonaro, houve batismos em nome do Bolsonaro, tem dirigente do partido que diz que ele é uma das pessoas da Trindade, que diz que comer com ele é uma ceia do Senhor, que cantou Agnus Dei para ele, para o presidente, né? Aleluia, para o presidente. E coisas assim. Por outro lado, existe também uma rejeição muito forte. Ele é tido pelas esquerdas como alguém de extrema direita e tudo mais. Nesse período de pandemia, por causa das políticas, ou da apolítica, ou da impolítica do presidente no cuidado com a pandemia, a pecha que a mídia tenta jogar sobre ele hoje é de genocida, né, o presidente genocida, por não ter comprado vacina a tempo, por dizer que a pandemia não é verdade e tal, e tudo mais. Eu não quero que você fale de política especificamente. O ponto é, isso dentro do ambiente de igreja tem gerado um novo tipo de divisionismo nas comunidades cristãs. Dentre aqueles que apoiam o presidente, mas não só apoiam o presidente, mas interpretam que a jornada política do presidente é uma jornada de fé nossa. Então, lutar contra o lockdown, lutar contra o isolamento social, o fechamento de igrejas, o uso de máscaras, lutar contra isso é uma batalha de fé, porque todas essas pautas são pautas do globalismo mundial, do comunismo, que querem vir e perseguir a igreja e tal. Duas perguntas em cima disso. Primeiro, como é que você aí de fora, a partir da Europa, tem visto o Brasil nesse cenário? O que é que tem chegado aí a partir da mídia, ou o que é que seja? E como é que você interpreta, não simplesmente o cenário político, não minha preocupação não é com a sua visão política, mas como é que você tem visto a igreja brasileira nesse cenário político, no meio disso tudo? E como é que é para a igreja portuguesa isso tudo? Vocês brigam sobre lockdown, metade da igreja quer fazer culto clandestino, dizem que é globalismo mundial. Houve um sermão muito famoso, de um pregador famoso aqui no Brasil, dentro do círculo reformado, dizendo que o uso de máscaras era comunismo, que ia vir aí a nova ordem mundial e acabar com as igrejas e tal. E como é que é isso aí em Portugal? Né? Então são duas perguntas. Como é que você enxerga a igreja brasileira no meio dessas querelas políticas? Como é que tem sido para a igreja portuguesa lidar com essas coisas? Tudo isso dentro desse cenário de pandemia agora. Olha, o meu amor pelo Brasil é muito grande, mas eu não nego que fico contente por não ser brasileiro em termos de responsabilidade eleitoral. Portanto, uma das coisas que eu penso... Atenção, ao dizer isto, eu não estou a dizer que os políticos em Portugal são muito melhores, mas tendo em conta aquilo que conheço e vi e do que acompanho da política brasileira, eu sinto-me um pouco aliviado de não ter de me exprimir acerca disso. E sabes, foi interessante porque na parte da revisão final do livro, o livro remete-se a 2017 e de lá para cá houve muita coisa a acontecer no Brasil, sobretudo pela questão política. Isso foi colocado, Tiago, tu queres... E eu, não, eu de modo nenhum. Até porque, lá está, a tua pergunta ela é interessante, mas eu ao tentar responder não quero trazer qualquer tipo de vínculo da autoridade, quem sou eu. O que eu te digo é, eu não confio, mas a abordagem mediática que é feita do Bolsonaro, da mesma maneira como era feita pelo Trump, não me convence. Portanto, e há outros pastores a dizer isso em Portugal, que eu diria que o pastor português, lá está, como o meio evangélico é pequeno, ele não precisa de falar muito política, até evita. É engraçado porque agora há um ou outro pastor em Portugal que começa a falar mais de política, mas é uma coisa rara ainda. E às vezes até nós possamos, eu admito que possamos até cair em algum excesso de silêncio, porque temos muito aquela ideia de que... Da liberdade das pessoas escolherem, fazer as suas decisões eleitorais e, portanto, um sistema como aquilo que nós vemos do Brasil
que nesse sentido é semelhante com muitas coisas que vemos a chegar dos Estados Unidos. Essa polarização assusta na Europa e em Portugal em particular. Portanto, porque nós ligamos a internet e qualquer crente... Pronto, novamente, isso é uma coisa que o brasileiro deve entender acerca do crente evangélico em Portugal. Qualquer crente evangélico, só pelo facto de ser evangélico em Portugal e da maior parte do material evangélico que tem vir do Brasil, ele está sempre um pouco dentro da realidade brasileira. Não quer dizer que esteja muito, mas está sempre a alguma coisa. Nada comparável com aquilo que tu estás dentro da realidade portuguesa. Portanto, a maior parte do brasileiro não sabe muito acerca do que está a acontecer em Portugal. Nós sabemos sempre, a nossa comunicação social fala sempre muito. E o que notamos ao ver os crentes é, de facto, permite-me dizer, às vezes o ambiente está louco, os crentes estão a discutir política com uma veemência. Eu compreendo e tenho lido muito bom texto no Brasil a explicar que se passou de um paradigma em que a política era quase do diabo para o crente ter uma visão mais global da sua cidadania, da sua responsabilidade espiritual. Nisso até o próprio movimento reformado, ao ganhar mais fôlego, tem ajudado a tirar as pessoas do seu gueto evangélico, onde a realidade política era vista quase como pertença de Satanás. Eu compreendo esse novo equilíbrio, mas ao mesmo tempo receio que se tenha atingido já outro extremo, que é aquilo que era política, que era quase evitado há 20 anos, agora é a divisão pura dentro das igrejas, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. E aí, sou-te sincero, não é só em Portugal, na Europa, até pelos contactos que tenho no City to City, a organização criada na igreja do pastor Tim Keller, de plantação de igrejas, o europeu sente-se desconfortável com o facto de o mundo evangélico ser hoje muito caracterizado como cúmplice de políticos de direita. O europeu sente-se desconfortável, sente que a sua fé está a ser presa a alguma coisa que ele próprio não decidiu para si. Agora, repara, eu ao dizer-te isto, eu politicamente sou conservador e liberal, como tu és um conservador e liberal, geralmente, eu de facto, eu gosto de dizer, já houve um tempo diferente, eu hoje gosto de dizer que não sou de direita nem de esquerda, de facto. Agora, como tenho a noção que as ideias têm história, eu acabo por me posicionar mais à direita. Mas eu não sou de direita porque eu não tenho qualquer tipo de pacto ou aliança com a direita, com uma ideia política. Até porque, como sabes, e tu sabes melhor do que eu, porque também é a tua área, quando vamos estudar a ciência política, nós sabemos que as próprias designações são designações por aproximação, porque tu dentro da direita tens várias direitas, dentro da esquerda tens várias esquerdas, e dependendo de cada país, o próprio posicionamento não é igual em todo o lado. Sendo que eu, sendo mais conservador e estando mais à direita, eu, de facto, eu reconheço o desconforto quando, por exemplo, o presidente Bolsonaro é apresentado, muitas vezes injustamente, porque de facto o trabalho jornalístico também não é justo, mas é apresentado como ganhando as eleições muito à custa dos evangélicos. E a mesma coisa com o Trump. E isso gera uma ambiguidade, que é, por um lado, tu não queres desvalorizar as questões ideológicas, e eu parece-me honestamente que quando estamos a falar de direita ou esquerda, eu acho que os cristãos devem tirar algumas conclusões acerca das diferenças entre a direita e a esquerda, mesmo tendo a noção das suas diferenças dentro da direita e dentro da esquerda, mas ao mesmo tempo há um problema, e tu e outros têm falado, que de facto depois tens um problema que em último grau é de idolatria, que é os cristãos estão a discutir a sua pertença a sistemas de homens. Não implica que nós sejamos indiferentes à política, mas caramba, nós não somos... A nossa militância não é a de um político, não pode ser a de um político. E claro que depois isto leva-nos a questões teológicas mais profundas, não querem necessariamente entrar nelas, desde o extremo da teonomia ou dos dois reinos. A minha simpatia é mais luterana nesse sentido, de facto, mas que são discussões com algum interesse, mas eu desconfio, sabes, da mesma maneira como eu não sou da teonomia, também não sou um anabatista, não é? E é interessante, porque às vezes os dois extremos são parte, para mim, do mesmo problema, que é de uma escatologia hiperrealizada aqui,
Quer tu a faças à direita, quer tu a faças à esquerda. E o cristianismo evangélico tem espaço para as duas coisas, porque também tem escatologia demasiado realizada na direita, mas tem escatologia demasiado realizada na esquerda também. E a minha postura, como cristão que sou, nesse sentido, deixa-me usar o termo também como calvinista, é uma grande desconfiança de qualquer sistema político. Também é isso, repara, que não me faz ser católico, que é uma desconfiança constante de qualquer instituição, não desvalorizando a importância da instituição, a Igreja é uma instituição, mas sabendo que tu, repara, fazendo uma ligação muito direta, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, o segundo mandamento é não farás imagens de semelhança, não é? Portanto, o que os judeus sabiam é que coisa má é tu teres um falso Deus, mas que coisa igualmente má é tu, querendo adorar o Deus certo, fazeres isso da maneira errada. E há uma maneira de idolatria ideológica que é tu, querendo servir a causa certa, acabares a adorar da maneira errada. E quereres adorar a coisa certa da maneira errada é tão pecado como adorar a coisa errada. É por isso que eu também não sou católico. Porque tu podes ter a melhor intenção de adorar o Deus certo, de promover a causa certa, de lutar pelos princípios certos, mas tu podes dar por ti a fazer isso da maneira errada. E há uma medida de imposição ideológica que eu acho que se aproxima para mim do problema da idolatria do segundo mandamento. Que é, tu até tens as causas certas, tu até acreditas nas coisas, vamos dizer, nas verdades bíblicas, mas a partir do momento em que tu compras o pacote... não é de uma imposição, mas de um programa que é feito através da política, eu acho que tu já estás a cair no risco da quebra do segundo mandamento. Claro que ao dizer isto, a solução não é tu não teres uma participação política. Eu acho que a política está aí também para os cristãos lá estarem e para a redimirem. Mas lá está, eu creio que este momento no Brasil e nos Estados Unidos é um momento demasiado extremado. E, por exemplo, a mim agrada-me a ideia, eu não escondo os meus princípios, por exemplo, agrada-me a ideia da minha igreja, saber mais ou menos, conhecer mais ou menos algumas posições que eu tenho. Mas eu não me sinto à vontade em viver a atualidade política como pastor, porque é Cristo que me congrega ao domingo com outras pessoas que podem até votar na esquerda. Mesmo que para mim pareça contraditório a muitos títulos, é Cristo que junta pessoas na igreja. Não pode ser nenhum homem, não pode ser nenhuma mulher, não pode ser nenhum partido, não pode ser nenhuma causa sequer. Tem de ser Cristo.